Muito bem-vindo ao nosso canal O Pensador. Nesse vídeo eu trago aqui para vocês um comentário, a respeito da lição bíblica dessa PAD. Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. Uma lição muito importante, muito boa, como sempre. E aqui a gente vai trabalhar o que eu acredito, no que eu pude aqui perceber, o tema mais importante, né, da lição. Então tem como base bíblica Atos capítulo 17, versículos 15 ao 20, depois do 30 ao 32. E a gente vai observar aqui, na minha reflexão, no meu pensamento, eu apenas direi o seguinte sobre o título da lição, né? Na verdade, hoje, infelizmente, as pessoas pensam que a filosofia era algo contra a escritura. Na verdade, não, a filosofia não. Agora, correntes filosóficas, elas são contra a escritura, como por exemplo o marxismo, na filosofia de esquerda, o próprio estoicismo, o epicurismo, né? São correntes de filosofia, ok? Mas, vamos dizer assim, a ciência, a filosofia não é contra a Bíblia, tanto que a própria filosofia foi usada e ainda é usada pelos cristãos para refutar as falsas religiões, a falsa fé, a falsa, né, ideia de realidade, e é muito útil para o cristianismo. Tanto que o apóstolo João utilizou o verbo. Se você for ver a expressão verbo na filosofia grega, é extremamente importante perceber a relação, mas óbvio que o João está usando aí de forma correta. Enfim, se você quer saber mais sobre filosofia, é só entrar aqui no nosso canal e você vai encontrar mais assuntos e vídeos sobre esse tema relacionado. Antes, eu queria dizer o seguinte aqui a vocês. Eu diria que seria Cristo entre os deuses, certo? Porque a princípio o apóstolo vai combater a idolatria. Ele não vai combater exatamente a filosofia, ainda que exista filosofias contrárias à escritura. O foco dele é a idolatria, era a religião, era a religiosidade, que não era a escritura, que não era a Bíblia. Então, por mais que Atenas, a Grécia, enfim, pudesse ter vários e centenas de deuses, né? Como hoje em dia, hoje você observa aí, aqui na região de Pernambuco, por exemplo, um culto enlouquecido, né? A Ave Maria, a vários santos e tudo mais, a estátuas de pedras, divindades, óbvio, hoje em dia são mudadas pela nomenclatura, mas é uma cópia daquele paganismo antigo, né? Então não há muita diferença. Como o apóstolo viu, a idolatria que era a religião, e hoje em dia, mesmo Atenas sendo expert na razão, mas não chegou a conhecer propriamente dito o Evangelho, somente pela graça de Deus com o servo do Senhor, o apóstolo Paulo, e outros, e assim por diante. Aqui na capa do vídeo, eu quero mostrar uma coisa a vocês aqui, meio que resume tudo, né, aqui. O apóstolo vai encontrar, primeiramente, a religiosidade de Atenas, aqui no canto do vídeo, aqui embaixo, certo? Várias estátuas, né? Mas essa religiosidade tinha o quê? Estratégia, tinha força cultural, tinha um tipo de sabedoria demoníaca. Era a religiosidade, certo? Que, infelizmente, as pessoas não sabiam, mas não tinha conexão com o Cristo verdadeiro. E Paulo, ele vai quebrar isso, ok? Vai quebrar isso. Para quebrar isso, ele teve que confrontar o pensamento epicureus, que se baseava no prazer, na ausência da dor e na ataxia. E também com os estoicos, que buscavam a virtude, a razão e o dever. Então, havia uma tricotomia aí. O foco do apóstolo era combater a religiosidade e a idolatria, a falsa religião. Depois que ele conseguisse isso, ele tinha que ainda passar por dois níveis para retirar deles. Porque alguns que não queriam viver pela razão, como é hoje em dia. Hoje as pessoas não querem viver pela razão. A razão, ela não traz muita coisa boa. As pessoas não querem viver pela virtude, nem pelo dever, certo? Elas querem viver pela religiosidade. Aí você vai ter o que aí? Atenas, né? Sabedoria, estratégia e cultura. Hoje em dia está assim. Algumas pessoas não querem viver pela razão, nem pela virtude, nem pela religião, mas querem viver pelo prazer. Aí nós temos o carnaval, como exemplo disso, né?
as festas de São João, né? Então esse prazer evita a dor, né? Enfim, então você vê como o mundo hoje em dia se divide em três camadas. Alguns pessoal na ciência se tornaram ateus, né? Duvidando da existência de Deus e tudo mais. Outros não querem nem saber da ciência, nem da filosofia, da matemática, não querem saber de nada, querem apenas curtir o momento. É os epicureus, né? Assim, hoje em dia, né? Ainda que não digam que são dessa forma. E existem aquelas pessoas que não querem nem a razão e nem a ausência da dor, né? Porque se for escolher a razão, vão ver que coisas na religiosidade deles não tem nada a ver com a realidade. E se for escolher coisas do prazer, eles vão, tipo, entrar em contradição. Por exemplo, a questão do padre. O padre não pode ter o prazer de casar. Ele precisa sabotar a verdade para se adequar a Atenas, a religiosidade dessa época, ok? Espero que você tenha entendido a relação que eu fiz aqui agora e o resumo básico da lição com a época do primeiro século lá, com os dias de hoje. Muito semelhante, mas a diferença básica são os nomes, que vai mudar. Mas algumas pessoas se dividem em três categorias. Religiosidade, que não tem apoio bíblico. Epicureus, que não querem nada com a religiosidade, muito menos com a Bíblia, e muito menos com a razão. E os estoicos, que não querem nada com prazer, porque vê isso como errado. E muito menos com a religião, que não faz sentido viver em prol da religião, muito menos da Bíblia. Ok? Então, é isso. Então, eu diria que é a Cristo entre os filósofos, o Deus que revela. Então, a gente vai passar aqui para uma outra imagem. Deixa eu ver se eu pegar aqui o meu notebook está, como é que se diz, muito devagar. Aqui, ó. Aqui a população de Atenas era 5.000 pessoas, né? Segundo eu vi aqui, estava pesquisando. E pasmem vocês, acreditem vocês ou não, a religiosidade era muito forte, muito forte. Eles tinham homenagens, tinham cultos, eles tinham oferendas, eles tinham muito prestígio, eles giravam em torno disso. Eles tinham cerca de 30.000 estátuas públicas. Imagine, uma cidade com apenas 5.000 pessoas tinha cerca de 30.000 estátuas de divindades. E aí? Hoje em dia é a mesma coisa. Hoje em dia não mudou nada, ok? Apenas aumentou o nível, os níveis e a escolha de deuses. Cada um tem o seu Deus, né? Cada um tem a sua ideia de Deus, né? Então, o apóstolo vai quebrar tudo isso justamente aí no capítulo 17 de Atos. Então, a gente vai ver aqui o seguinte. Introdução. Partindo de Berea, Paulo chega a Atenas, célebre por sua erudição, arte e tradição filosófica. Embora ainda fosse um centro intelectual de destaque, a cidade estava tomada por idolatria. Ao observar tantos altares, Paulo se comoveu diante de um povo culto, porém distante do Deus verdadeiro. Cheio do Espírito, ele discerniu, por trás da sabedoria humana, havia corações carentes de salvação. É nesse contexto que o apóstolo anuncia Cristo entre os filósofos. Eu diria entre os deuses, mas tudo bem. Revelando o verdadeiro Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Até então, desconhecido pela Grécia. Imagine uma cidade, né, um país altamente tecnológico, altamente desenvolvido mentalmente, né, mas não conhece Deus. Hoje em dia é a mesma coisa. Temos internet, bíblias por aí, mas as pessoas não conhecem o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não conhecem. Conhece uma denominação X, mas não Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus de Israel, né? Contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. Atenas, o centro intelectual marcado pela idolatria, pela religiosidade. Quando Paulo chegou a Atenas por volta do ano 50 d.C., a cidade ainda exercia enorme influência cultural e intelectual, apesar de sua pouca reverência política sob o domínio romano. Berço de filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles são homens importantes, né, para a fé cristã, para a filosofia, né, de forma correta, haja vista que na Idade Medieval foi muito deturpado os pensamentos dele, né, pela Igreja de Roma, mas se você fizer uma análise boa, importante dele, vai ter muita coisa importante que agrega ao pensamento cristão. Destaca-se pelas suas artes, poesias e filosofia. Contudo, por trás de sua sofisticação, havia uma religiosidade profundamente idólatra, politeísta, pagã e antibíblica. Lucas registra a reação de Paulo, que o comoveu a ver a cidade entregue à idolatria.
Então não adianta viver numa religião, não adianta ter uma religião, não adianta acreditar que a religião salva a pessoa. Isso é falso, porque Paulo vai mostrar que somente quem salva é o Cristo. Então veja só, o início da evangelização na sinagoga. Como era seu costume, Paulo iniciou sua proclamação do evangelho na sinagoga, dialogando com judeus e gentios tementes a Deus. Esse método seguia o princípio apostólico que anuncia o evangelho primeiro aos judeus e também aos gregos, os gentios. Ainda que a comunidade judaica em Atenas fosse pequena, ela oferecia uma base inicial para a exposição da Escritura e a apresentação de Jesus como o Messias prometido. A sinagoga permanecia assim como espaço estratégico para o anúncio do Evangelho e a proclamação do Evangelho na Ágora. Além da sinagoga, Paulo levou o Evangelho à Ágora, a praça pública onde se concentrava a vida social, política e intelectual da cidade. Hoje em dia seria o quê? Uma rede de televisão muito abrangente que todo mundo assista, ou um espaço físico visível em que as pessoas parassem para refletir, pensar, analisar, né? Hoje em dia. Ele fez isso, né? Sem apoio de terceiros, mas obviamente tendo apoio de comunidades realmente bíblicas que tinham a esperança do anúncio do Evangelho. Então, ali dialogava diariamente entre os gentios e filósofos interessados em ouvir alguma novidade. Esse movimento revela que o Evangelho não se restringe aos espaços religiosos, mas deve alcançar o coração da sociedade. Ou seja, diferentemente de hoje em dia, o que as pessoas estão fazendo é que o Evangelho é apenas para o aparente, não, o Evangelho é para a cultura, escolas, universidades, centro cultural, né, da forma correta. Então o apóstolo já ensina isso há muito tempo, porém nós não percebemos isso. Então o filósofo epicureus e estoicos. Os epicureus, o prazer como finalidade da vida. Entre os que confrontaram o Paulo em Atenas estavam os filósofos epicureus, seguidores de Epicuro. Eles defendiam o prazer como o bem supremo, entendido como a ausência da dor e do sofrimento. É como se fosse uma espécie também de budismo. O budismo também trabalha isso aí, a ausência da dor e do sofrimento. Eram materialistas. Nós temos também aqui uma ideia já germinando do esquerdismo, né, do marxismo, da esquerda, né, cristã, tá bom? E negavam a providência divina, o ateísmo, né, o ceticismo, o agnosticismo também podemos imaginar dessa forma, admitindo a existência dos deuses apenas de forma distante e indiferente à vida humana. Para eles, a morte representava o fim de tudo, o que justificava uma vida voltada à satisfação imediata dos desejos. Essa visão colidia frontalmente com o Evangelho, que afirma a responsabilidade moral presente e a realidade da vida eterna. Então, havia três concepções de realidade diferentes. Qual delas é a verdadeira? A que Paulo estava anunciando, a dos estoicos ou a dos epicureus? Qual delas é a verdadeira? Então, nós vamos ver dentro desse estudo a única que de fato é a verdadeira, tanto a correta quanto para nós hoje. Agora vamos falar um pouco sobre os estoicos. Razão, destino e impessoalidade divina. Também dialogavam com Paulo os filósofos estoicos, seguidores de Zeno. Valorizavam a razão, a virtude e o autocontrole, como se fosse também hoje em dia é um pouco assim, dentro da ciência, defendendo que o homem deveria submeter-se ao destino e controlar suas emoções. Embora crescem em uma divindade, né, concebiam Deus não como um ser pessoal, mas como uma força pessoal, como força testemunha de Jeová. Mas obviamente tem suas diferenças. Eu só apenas estou tentando trazer aqui o que havia na época e com o que é parecido hoje conosco aqui no nosso tempo, né? Ceticismo, agnosticismo, ateísmo, testemunho de Jeová, budismo, entendeu? Existem fenômenos nessa época e os fenômenos hoje em dia meio que diferente, mas tendo uma pequena base igual. Então eles acreditavam em um Deus de força impessoal que permeava todas as coisas. Eram panteístas e fatalistas, negando tanto a ressurreição do corpo quanto a imortalidade individual da alma, posição que se opunham diretamente à fé cristã. Então tudo isso era muito ruim e péssimo. Então veja bem. Então o ser humano
ele está extremamente caído no pecado, né? Condenado, né? Escravizado, morto em delitos e pecado. O ser humano ele não escolheu, como alguns pensam, né? Ele não escolheu acreditar no estoicismo, no epicurismo, né? Ele não escolheu exatamente. Por que não? Porque a sua própria escolha, a sua própria racionalidade, a sua própria vontade está morta, está entregue ao reino das trevas. Então, somente pelo sangue de Cristo é que o indivíduo, pela misericórdia, Deus dá vida, esse indivíduo pode perceber a verdade, entendeu? Fora disso, não há como perceber a verdade. Paulo, levado ao aerópago, o evangelho diante da cultura. Diante das reações diversas, Paulo foi levado ao aerópago, local que destinava tanto a colina de Marte quanto aos conselhos dos sábios atenienses. Alguns o desprezaram, chamando de paroriro, enquanto outros demonstraram curiosidade diante do ensino estranho, que anunciava o Cristo e a ressurreição. Esse episódio nos ensina que devemos estar preparados para apresentar a fé cristã em contextos intelectuais e culturais desafiadores, sem modificar, diluir ou alterar o Evangelho. Infelizmente, hoje em dia, muitas comunidades que se dizem cristãs têm aí alterado o Evangelho, né? Bem, quase finalizando aqui o nosso comentário e o estudo aqui da lição, o discurso de Paulo no Areópago, a observação cultural como ponto de contato com o Evangelho. Aqui eu digo o seguinte, então veja só, o apóstolo veio a religiosidade, a idolatria, mais de 30 mil estátuas, mais de 30 mil deuses, mais de 30 mil santos, mais de 30 mil opções religiosas, mais de 30 mil tipos de fé, né? Mais de 30 mil escolhas, entre aspas, para você se achar bem em alguma estátua, né? Enfim, também veio correntes filosóficas, suas ideias sobre o mundo, sobre o ser humano, sobre o destino, mas ele percebeu que nada disso poderia ser usado para apresentar o evangelho. Nada disso, nada. Essas correntes, tá bom? Mas entenda que Atenas e a filosofia permitiu, por meio dos pré-socráticos, de Sócrates e tal, eles enxergarem as costas, né, do evangelho, a sombra do evangelho, certo? Veja só o que eu vou dizer a vocês. Então, em algum momento, alguns pensadores, ou algum pensador, ou algum religioso, ouviu, né, anteriormente, seja alguma coisa do Antigo Testamento, um Deus desconhecido por Atenas. E é o mesmo Deus desconhecido aqui no Brasil, o mesmo Deus. Então eles copiam aí ao Deus desconhecido. Então é justamente aí que o apóstolo Paulo vai apresentar o Evangelho. Não por meio de uma estátua, né, por exemplo, de Maria, de São João, de Paulo, como hoje em dia. Não por meio de um nome igual, não por meio de uma coisa parecida, mas por algo desconhecido. É aí que está a dicotomia, aí é que está o paradoxo. Ele não apresenta o Cristo, o Evangelho, Deus, a salvação, por algo conhecido dos pecadores. Não. Ele apresenta a essência total do Evangelho por algo desconhecido dos próprios mais sábios daquela época. É aí que está o ponto-chave desse nossa reflexão, da nossa explanação aqui no nosso vídeo. Então, é por algo desconhecido. O ser humano desconhece, haja vista, ele está morto em pecado e delito, ok? Então, o discurso de Paulo no Areópago representa um dos encontros mais significativos entre o Evangelho e a cultura helênica, né, o pensamento grego. Com a sabedoria e a sensibilidade espiritual, o apóstolo não inicia com ataques, mas constrói pontos se revelando como a verdade de Deus pode ser anunciada com firmeza e respeito no ambiente culturais adverso. Esses ataques aqui não é só aquela questão de falácias ou sofismas, mas houve um ataque de natureza apologética, ok? Então o apóstolo inicia seu discurso, né, reconhecendo a religiosidade dos atenienses e menciona o altar dedicado ao Deus desconhecido. Havia um altar dedicado ao desconhecido, mas não havia uma estátua, não havia uma imagem, não havia o nome desse Deus, não havia a identidade. Aí é nesse desconhecimento, nessa parte oculta, nessa
nesse ponto em que homem nenhum poderia ter acesso, é que ele apresenta, por meio da graça, o verdadeiro evangelho. Em vez de confrontar diretamente a idolatria, utilizando esse elemento cultural como ponto de partida para anunciar o verdadeiro Deus. Então, Deus, Criador, sustentador e Senhor da história. Na sequência, Paulo proclama Deus como Criador do mundo e de tudo que nele há, Senhor dos céus e da terra, que não habita em templos feitos por mãos humanas, nem depende de serviço humano. Afirma a unidade da raça humana e a soberania divina sobre os tempos e limites da nação, revelando que o propósito de Deus é que os homens o busquem. Ao citar poetas gregos, Paulo mostra que até na cultura pagã há vestígios da verdade, mas conclui que Deus não pode ser comparado a imagens materiais, chamando ao arrependimento e ao anúncio do Evangelho, e ao anúncio do juízo. Então, quando Paulo está citando poetas gregos, né, que ele poderia até usar Hesíodo, Homero e o historiador daquela época, filósofo daquela época, mas dentro da razão, dentro da realidade. Ele cita esses vestígios, pequenos vestígios da realidade, que é idêntica ao verdadeiro evangelho que está mostrando. Então, Paulo encara o discurso como um chamado direto ao arrependimento, afirmando que Deus agora ordena que todos se arrependam, pois estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo, confirmando pela ressurreição. A reação é mista. Alguns zombam, outros desejam ouvir novamente e poucos creem. Entre eles Dionísio e Damares. O discurso do apóstolo no Areópago ensina que o crente deve anunciar o evangelho com coragem, fidelidade, respeito e sensibilidade cultural, sem abrir mãos da verdade, sem trair da fé cristã. Ou seja, o cristão precisa estudar projeto, precisa estudar filosofia, precisa estudar teologia. Conclusão. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Não, é conclusão. O discurso de Paulo permanece como referência para o diálogo cristão com a cultura, com a religião, com a filosofia, com a história, com a ciência, com a sociologia. Parte da realidade do ouvinte, reconhece os sinais da verdade presentes na sociedade e corrige os equívocos, redefine a verdade, né, reconfigura a verdade, não deles, mas trazendo a verdadeira verdade, com fidelidade conduz à revelação de Deus em Jesus Cristo. O Evangelho demonstra ser capaz de dialogar com qualquer filosofia, sem perder seu poder de confrontar com ciências e chamar todos ao arrependimento e à fé no Cristo ressuscitado. Então, está aí. Tentei procurar mostrar aqui a vocês que somente existe um caminho, que é o Cristo. Mais do que isso não existe. Procurei mostrar a vocês que a filosofia é amiga auxiliar da teologia. Porque procurar a vocês que o apóstolo pregou o verdadeiro evangelho, mostrando o desconhecimento das pessoas sobre Deus. Ainda que haja resquícios mínimos depois da queda sobre a verdade do reino de Deus. Ok? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Compartilhe esse vídeo. Agradeço a sua atenção. Comente aí no canal algo que você queira expor. Fique à vontade. Se inscreva aí. Deixe seu like. E até o próximo vídeo.